Muito bem, vamos resolver exercícios a respeito de ondas. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre os conceitos iniciais de ondas. Vamos lembrar que esse conteúdo faz parte do segundo ano do ensino médio. Então, se você está no segundo ano do ensino médio, se você está se preparando para uma prova tipo PISME ou Enem, esse conteúdo é extremamente importante para você. Então, fica o convite para que você se junte a nós, discuta esses exercícios e as atividades conosco, tá certo? Todos os exercícios que eu resolver estão disponíveis no material que está na descrição desse vídeo. Fique à vontade, clica aí e acompanha junto com a gente, beleza? Então é isso, vamos às resoluções. O primeiro exercício diz assim: para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Tá? Bom, então ele está falando de ondas ultrassônicas e ele está falando de som. Está falando de onda sonora. Tá? Basicamente isso. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é reflexão, difração, refração, dispersão ou polarização. Bom, se a gente está falando de morcego e emissão e recepção de ondas ultrassônicas, o efeito principal que a gente está falando aqui é o efeito da reflexão. Por que o efeito da reflexão? Porque consiste basicamente em o morcego, por exemplo, né, enviar uma onda sonora, ele envia uma onda sonora, essa onda sonora atinge o obstáculo, tá? Uma barreira qualquer, um objeto que esteja no entorno dele, e a partir daí essa onda sonora ela é refletida de volta. E esses seres, o morcego, o golfinho, como está sendo dito no enunciado, eles têm uma capacidade, eles têm uma sensibilidade auditiva tamanha que ele consegue distinguir o som que ele emitiu do som que retornou ao ouvido dele. E essa distinção é que ajuda ele a localizar e se orientar espacialmente, tá certo? Então o fenômeno ondulatório que responde a esse efeito é a reflexão. Muito bem, o exercício 2 diz assim: sobre as ondas sonoras é correto afirmar que elas não podem se propagar na água, materiais metálicos, na madeira, no vácuo ou nos gases. Bom, se ele está falando de ondas sonoras são ondas mecânicas. Se a onda sonora é uma onda mecânica, quer dizer que ela precisa necessariamente de meio material. Então, se o meio for material, o som consegue se propagar. Exemplo, água é meio material? Sim, então ela se propaga. Material metálico é material? Sim. Madeira? Também. Gás? Também. O único que não é meio material aqui é justamente o meio que não tem nada, não tem preenchimento algum. Esse meio é o vácuo. E o som não consegue se propagar no vácuo. Muito bem, exercício 3 diz assim: um trem de ondas se propaga em uma corda com velocidade de 2 metros por segundo. Muito bem. Sabendo que cada onda tem comprimento de 0,8 metros, determine a frequência dessas ondas em hertz, ou seja, no sistema internacional, e letra B, o período da onda, também no sistema internacional, ou seja, o período em segundos. Essa é bem simples, né? O que a gente precisa, como que a gente calcula a velocidade de propagação de uma onda? Qualquer onda tem sua velocidade calculada multiplicando o comprimento de onda pela sua frequência. De acordo com o enunciado, a velocidade a gente sabe que é 2 metros por segundo, então está aqui. A gente sabe pelo enunciado também que o comprimento de onda é 0,8 metros. Então, metros por segundo, comprimento de onda em metros, está tudo dentro do sistema internacional. Só fazer a substituição e fazer o cálculo. Então, 2 é igual a 0,8, que multiplica a frequência. Se eu quero achar a frequência, está multiplicando, passa dividindo aqui, né? Então vai ficar divididos por 0,8, vai dar o valor da frequência, ou seja, a frequência, eu vou trazer aqui para o canto, né? Vou fazer
A frequência é 2 dividido por 0,8. Aqui a gente pode usar a estratégia de multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Vai ficar 20 dividido por 8. E aqui a estratégia agora é simplificar, né? 20 dividido por 2. Então a frequência vai ficar 20 dividido por 2 dá 10. 8 dividido por 2 dá 4. Aqui a gente pode simplificar mais uma vez. 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, aqui a gente pode parar a conta, né? Frequência é 5 dividido por 2, que é igual a 2,5 Hz. Está aí. Resposta, então, da letra A. 2,5 Hz. Ou, se você preferir, 5 dividido por 2 Hz. Tá? O exercício pediu para que você desse a resposta em Hz. Não falou que você deve utilizar números decimais ou fracionários. Então, fica à vontade, tá? Letra A está respondida. Vamos para a letra B. Qual que é o período? Ué, como é que eu faço isso agora? Fácil, né? A frequência é exatamente 1 dividido pelo período. Ou, se você preferir, isso aqui é a mesma coisa que dizer que o período é o inverso da frequência. 1 dividido pela frequência, tá? E aqui você pode fazer tanto com valor decimal quanto valor fracionário, tanto faz, tá? Fazer com valor fracionário é 2 dividido por 5, está respondido, 2 dividido por 5 segundos. Fazer com o valor decimal é 1 dividido por 2,5. Então, vamos fazer aqui. F é 1 dividido por... Opa, escrevi errado, ele que é o período. Período é 1 dividido por 2,5. Qual que é a estratégia? Multiplica embaixo, em cima e embaixo por 10. 10 dividido por 25, e aí a gente entra naquela história de fazer simplificações, né? 10 dividido por 5 dá 2, 25 por 5 dá 5, ou seja, a gente cai no mesmo lugar do que inverter a fração. Então, o nosso período, se você fizer essa divisão, né? Isso aqui vai dar 0, opa. Isso aqui vai dar, então, 0,4 segundos, ou, se você preferir, 2 dividido por 5 segundos. Você pode parar a conta ali, você pode parar a conta aqui, tanto faz. Muito bem, exercício 4 diz assim: considere uma onda cuja frequência é de 40 Hz. Muito bem. Podemos afirmar que sua frequência em RPM equivale a... Bom, como é que eu posso fazer essa conversão aqui de frequências, né? A primeira coisa que eu sei que é o seguinte, que se está dada em Hertz, isso é o mesmo que 1 por segundo. Em outras palavras, se são 40 Hz, isso é o mesmo que dizer que são 40 rotações por segundo, tá? Então, quando eu estou falando, deixar bonitinho, né? 40 rotações por segundo. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em 1 segundo de movimento, a minha fonte oscila, tá? Oscila 40 vezes, tá? Mas você pode perguntar o seguinte, de onde vem essa rotação? De maneira simplificada, lembra lá da aula, tá? Se você não viu, dá uma volta lá na aula, acessa lá na parte que a gente fala de frequência da fonte. No exemplo que eu falei lá na aula, eu deixei um simulador, inclusive, tá? Eu usei uma imagem tirada de um simulador. Nesse simulador, era um dispositivo que girava. Enquanto o dispositivo girava, o eixo desse dispositivo que girava estava preso a uma corda e o movimento do eixo faz com que o movimento da corda fosse oscilatório. Tá? Em outras palavras, a fonte era um eixo que sacudia a corda para cima e para baixo. Tá? Então, de maneira simplificada, essas rotações vêm das rotações da fonte dessa onda. Tá? Você pode pensar assim, de maneira simplificada. Então, em 1 segundo, aquela fonte ali está executando 40 rotações, ou seja, a minha onda, né, se for pensar em termos de onda, já que a onda não está girando, né, a onda está oscilando. Você pode pensar em quantas oscilações por segundo. Então, se são 40 Hz, são 40 oscilações em 1 segundo.
Se eu quero passar para minutos, eu quero saber o seguinte, olha, tudo bem, mas em 60 segundos, ou seja, em um minuto, quantas oscilações que ela vai dar? Quantas rotações que esse cara vai executar? Essa aqui é a ideia. Então, ó, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Multiplica cruzado, vai ficar 1 dividido por 60 é igual a 40 divididos por x. Multiplica cruzado, x é 40 vezes 60, 6 vezes 4 dá 24, aqui vai dar 0, 0. 2.400 RPM. 2.400 RPM, tá aqui. Resposta correta. Letra C. Bom, último exercício. Bom, exercício de pesquisa, em regra, eu não gosto de fazer comentários não, mas aqui eu vou falar, vou abrir uma exceção, justamente porque é bem direto e bem simples de tratar. Você pode sofisticar a sua pesquisa o quanto você quiser, tá? Mas vou dar a ideia bem central aqui, que é o ponto mais importante de todos, tá? Pesquise a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas e cite alguns exemplos de como esses dois tipos de onda podem fazer parte do nosso dia a dia. Como eu disse, você pode aprofundar o quanto você quiser na tua resposta, tá? Você aprofunda o quanto você achar interessante. Então, quanto mais bem feito, mais sofisticado for sua pesquisa, mais aprofundada vai ser a tua resposta. De maneira geral, ponto importantíssimo. O que diferencia a onda mecânica de eletromagnética? A natureza, né? O meio de propagação. Onda mecânica exige meio material para se propagar. Onda eletromagnética não exige, ou seja, se propaga tanto em meio material quanto na ausência de meio material. Essa é a diferença. E exemplos de aplicação? Bom, os exemplos mais tradicionais de onda mecânica, ou o exemplo mais tradicional de onda mecânica, é o som. Você pode pensar na onda no mar também. Você pode também pensar numa onda sísmica, um abalo sísmico, tá? São todos exemplos de ondas mecânicas presentes aí na nossa vida, e aí você discorre sobre a presença e a importância, enfim, dessas ondas na nossa vida. Do lado das ondas eletromagnéticas, a gente tem luz, a gente tem onda de micro-ondas, do forno de micro-ondas, a gente tem onda de Wi-Fi, onda de televisão, onda de rádio, onda de internet, onda de calor, e por aí vai, tá certo? E por aí você, nas suas pesquisas, você já sabe, você pode refinar para falar cada vez mais e mais detalhadamente das aplicações diretas. Mas o ponto importante aqui é distinguir a natureza das ondas, né? Mecânicas e eletromagnéticas, e conhecer seus principais representantes. Então é isso, meus caros colegas, você que chegou até o final, você que viu essa solução até o final, eu agradeço, tá? Eu espero ter ajudado, espero ter colaborado, contribuído, tá? De alguma forma para o seu estudo, para o seu aprendizado. Considere compartilhar essa aula com algum colega seu que também esteja estudando esse assunto. Às vezes pode fazer diferença para ele, às vezes ele está com a dúvida em determinado ponto. Pode ser que o comentário que a gente tenha feito aqui possa ajudá-lo. Então, peço que você considere compartilhar com um amigo, tá certo? Um forte abraço e cuide-se bem.